crescendo, o sapato crescia junto com o pé. No deserto não faltava água para tomar, nem comida para o povo. Ele estava com o pequeno Davi quando ele lutou contra o gigante Golias. Davi era um menino muito pequeno quando o gigante filisteu estava zombando e afrontando o povo de Deus. O gigante era mau e incircunciso, queria acabar com o exército de Deus Altíssimo, mas ao contrário de Golias, o pequeno Davi era temente ao Deus Altíssimo e ungido por Deus, e tinha autoridade de Deus para agir em situações de conflito. Quando o gigante foi se aproximando do povo de Deus com a sua espada desembainhada, Davi colocou uma pequena pedra na funda e foi girando em direção ao gigante. E quando o gigante viu o tamanho do representante do exército de Israel, ele começou a zombar e já se sentir vitorioso, mas o Senhor estava com Davi. E quando Davi lançou a pedra e que cravou na fronte do gigante, o gigante caiu. E aí então Davi cortou a cabeça do gigante e o povo de Israel foi vitorioso. O Senhor Jesus estava com o rei Davi, assim como ele está conosco em pleno século 21. Ele não mudou e não mudará, porque ele é imutável. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. De Gênesis a Apocalipse, ele estava com o povo de Deus. Ele está conosco até a consumação dos séculos. De Gênesis a Apocalipse, ele é o maior fenômeno de todos os tempos. Em Gênesis, ele é o Criador de todas as coisas, e sem ele nada do que foi feito se fez. Em Êxodo, ele é o Senhor, e o Senhor era a coluna de nuvem de dia para guiar o povo de Israel, e à noite a coluna de fogo para os alumiar. Em Levítico, ele é o nosso sumo sacerdote. Em Números, o nosso sacerdote. Em Deuteronômio, ele é o profeta semelhante a Moisés. Em Josué, o príncipe do exército de Deus. Em Juízes, ele é o juiz, e esse juiz vai julgar os vivos e os mortos. Em Ruth, a esperança da viúva e do órfão. Em 1 Samuel, o nosso profeta. Em 2 Samuel, o meu rochedo, a minha fortaleza e o meu libertador. Em 1 Reis, ele é o Deus dos montes, e os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Em 2 Reis, o Deus da guerra, que falava através dos seus profetas. Em 1 Crônica, o descendente de Davi que reinará eternamente. Em 2 Crônica, o Deus que deu a Salomão sabedoria, conhecimento, bens e honra. Em Esdras, ele é o restaurador. Em Neemias, o Deus do céu, o Deus grande e temível. Em Ester, o Deus que transforma súditos em príncipes e reis. Em Jó, ele é o nosso redentor. Em Salmos, ele é o nosso pastor. Em Provérbios, ele é a própria sabedoria. Em Eclesiastes, ele é o nosso pregador. Em Cânticos, ele é a rosa de Saron e o lírio dos vales. Em Isaías, o Messias prometido. Em Jeremias, o oleiro que molda o barro e constrói o vaso para a sua honra. Em Ezequiel, o filho do homem. Em Daniel, o quarto homem na fornalha de fogo ardente. Em Oséias, o Deus que brama como leão, e bramando ele, os filhos virão do ocidente. Em Joel, o Deus que derrama do seu espírito sobre toda a carne. Em Amós, o Deus dos exércitos. Em Obadias, o Deus que prediz o livramento do seu povo. Em Jonas, o Deus que se compadece e arrepende do mal. Em Miqueias, o Deus da minha salvação. Em Naum, ele é a nossa fortaleza no dia da angústia. Em Abacuque, o Deus que aviva a sua obra no meio dos anos. Em Sofonias, o Deus que consome o mal pelo fogo do seu zelo. Em Ageu, o Deus que é dono da prata e do ouro. Em Zacarias, o Rei dos exércitos é santo. Em